Corri pelo corredor da escola em lágrimas enquanto ouvia as risadas dos meus colegas e gritos de burra, burra de todos os lados. Deus, já chega, calem a boca! Eu corri para a última cabine, bati a porta e lentamente afundei no chão. Quanto tempo isso poderia durar? Eles me odiavam! Nem sempre foi assim. Minha vida costumava ser como um conto de fadas. Minha mãe e eu morávamos em uma pequena vila e muitas vezes passávamos um tempo na natureza. Eu tinha muitos amigos na escola e nunca me senti estranha. Mas um dia mamãe não voltou do trabalho na hora de costume. Achei que ela tivesse saído para dar um passeio na floresta sem mim, mas à noite ela não voltou e comecei a me preocupar. Onde está minha mãe? Então uma sirene soou na rua. A polícia saiu do carro e disse: minha mãe morreu em um acidente de carro. Meu mundo inteiro desabou em um instante. Eu desabei no chão e comecei a chorar, sentindo meu estômago apertar. Isso não pode estar acontecendo, mamãe! A irmã da minha mãe, a tia Elisa, logo me acolheu. Ela já tinha 3 filhos. Mark, o menininho da minha idade, a Érica, que já estava na universidade, e a Lira, a mais nova, que acabara de entrar na escola. Eu esperava que conversar com os meus irmãos adotivos me ajudassem a superar a morte da minha mãe, mas no primeiro jantar todos pareciam falar uma língua diferente. Eu entendia cada palavra e, incapaz de suportar, perguntei o que eles estavam discutindo. Naquele momento todos estavam olhando para mim, seus olhares me deram vontade de me afundar no chão. A Érica, minha irmã mais velha, respondeu devagar, como se fosse para uma criança, que se tratava da transmutação de núcleos atômicos. Como você pode não saber essas coisas elementares? Eu senti minhas bochechas corarem. De repente eu me senti tão burra. Então não disse nada pelo resto da noite. No dia seguinte fui para a escola com o Mark. Eu estava muito preocupada porque sabia que a escola ensinava apenas crianças superdotadas. Meus primos eram muito inteligentes. Mas e se todos na escola fossem assim? Me sentei no fundo da classe, esperando que a professora não me notasse e me chamasse para a lousa. Mas quando ela disse meu nome, meu coração afundou. Isso não! Fui com as pernas rígidas até a lousa e olhei horrorizada para a equação. Eu não sabia nada sobre matemática, sempre odiei e agora estava em pé, na frente da classe, enraizada no lugar. Eu literalmente queria que um buraco se abrisse no chão. A professora, incapaz de suportar, começou a me repreender. Você não consegue resolver um problema elementar, que vergonha! Voltei para o meu lugar com um F em meu diário e minhas bochechas coraram. Deus, que vergonha! Todos os meus colegas me olharam claramente com desdém. E no recreio, eles, liderados pelo meu primo Mark, de repente me cercaram e sorrindo descaradamente perguntaram: você é a pessoa mais burra da sua família ou está apenas fingindo? Essas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. Eu imediatamente empurrei meus colegas de classe de lado e corri para fora da escola. O dia todo caminhei pelos parques da cidade e pensei na minha mãe. Éramos tão boas juntas. Ela sempre me apoiou e certamente não me chamava de burra. Só cheguei em casa tarde da noite. A tia Elisa me encontrou na porta e imediatamente começou a gritar. Não só eu era uma péssima estudante, mas também me permitia faltar às aulas. Eu queria me explicar e inventar alguma coisa, mas minha tia foi inflexível. Ela me colocou de castigo, me proibindo de assistir TV e ler qualquer coisa que não fosse livros didáticos até que minhas notas melhorassem. Mas o mais importante, fui proibida de caminhar. E esse era o único momento bom pra mim. Eu estava desesperada. Ela não consegue ver que eu simplesmente não sou boa em estudar. Não sou tão inteligente quanto os meus primos. No dia seguinte, na escola, o pesadelo se repetiu. Só que dessa vez todos gritaram que eu era burra e não hesitaram em apontar o dedo. Eu me escondi no box do banheiro e chorei. Quanto tempo isso poderia durar? Eu não podia mais fazer isso. Oh mãe, onde você está? Quando ela estava viva era diferente. Enxuguei minhas lágrimas. A mamãe definitivamente não choraria no meu lugar. Ela provaria que todos estavam errados. E eu também provaria que não era burra, afinal. Saí da cabine e fui para a biblioteca. Eu precisava de uma resposta para uma pergunta. Como me tornar inteligente em pouco tempo? Fiquei sentada na biblioteca até a noite, mas não encontrei nada. Meus olhos já doíam de tanto esforço, mas não desisti. Não poderia sair sem nada. E então meus olhos pousaram sobre o livro de botânica. A mamãe adorava plantas, ela sempre falava de suas propriedades curativas. Uma vez, quando estávamos caminhando perto do rio, ela me mostrou uma flor com pétalas azuis e me disse que melhorava a memória e aumentava a atividade cerebral. Espera! Era disso que eu precisava! Peguei minha mochila e imediatamente corri para casa. Minha tia me perguntou severamente onde eu tinha estado até tão tarde. Um arrepio percorreu minha espinha. Engoli seco e tentei fazer uma cara serena. Na biblioteca, fazendo exercícios de matemática. Ela acenou com a cabeça satisfeita, então eu aproveitei o momento.
Tia Elisa, posso ir ao vilarejo amanhã? Preciso pegar os livros restantes para me aperfeiçoar em outras matérias. Minha tia me olhou atentamente e eu achei que ela fosse recusar. Mas então ela suspirou. Assim seja, mas pega apenas os livros didáticos e vá imediatamente para casa. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Consegui! De manhã, escalei a beira do rio em busca da querida planta com pétalas azuis. Onde estava? Depois de meia hora de procura, já estava desesperada quando de repente me deparei com uma clareira inteira de flores azuis. Não havia limite para a minha felicidade. Eu finalmente seria inteligente. Imediatamente juntei umas flores e fui para casa. Esperem, primos. Vocês logo descobrirão qual de nós é realmente burro. À noite eu havia secado as plantas e comido algumas pétalas. Quase imediatamente senti como se tornou mais fácil pensar. Com um sorriso satisfeito, me sentei em meus livros didáticos e imediatamente tentei resolver o mesmo problema para o qual a professora me deu um F. E era realmente elementar. Resolvi em 2 minutos e fiquei emocionada. Meu sofrimento acabaria. Agora eu era inteligente! No dia seguinte, na aula de matemática, fui chamada para a lousa. O Mark, meu primo, gritou que aquele seria um momento de vergonha. Mas eu estava confiante nas minhas habilidades graças à planta e resolvi logo de cara o problema. A professora sorriu imediatamente. Finalmente limpei minha honra. Os colegas me olharam boquiabertos. No recreio, eles estavam em cima de mim perguntando como eu tinha conseguido acompanhar o programa tão rapidamente. Mas eu debochei que sempre fui inteligente, na verdade. Vocês simplesmente não perceberam. Desde então, comi a planta todas as noites e minhas notas melhoraram na escola. Logo, eu até superei meus primos e calmamente discuti a física com eles durante o jantar. A tia Elisa não conseguia esconder seu orgulho e estava feliz por sua sobrinha finalmente ter caído em si. Mas meus primos sempre me olhavam com uma espécie de descrença. Tanto faz, eles nunca iriam adivinhar porque eu era mais inteligente do que eles. Mesmo tendo me tornado inteligente, os exames estavam chegando e eu logo comecei a me preocupar. E se os efeitos das plantas parassem de funcionar e eu fosse reprovada nos exames? O pensamento arrepiou a minha espinha. Não, eu não podia deixar isso acontecer. Todos iriam rir de mim de novo. Não queria repetir de ano. Então, à noite, voltei para o meu quarto e imediatamente tirei as flores, decidindo comer uma dose maior. Mas então a Lyra, minha priminha, invadiu o quarto. Ela congelou ao me ver prestes a comer uma planta estranha. Sussurrei horrorizada para ela se manter quieta. Mas então a Lyra gritou: "Mãe, a Tessa está comendo algo estranho!" Com seus gritos, a tia Elisa zangada veio correndo e imediatamente tirou todas as plantas de mim, dizendo que ela primeiro as estudaria e depois as devolveria, e se fosse algo proibido. Para me garantir, disse que era apenas para o hálito fresco, e ela apenas acenou com a mão. Eu estava desesperada, minhas notas na escola caíram imediatamente e percebi que minha memória não era mais a mesma e o exame seria em apenas alguns dias. Eu precisava pensar em algo. Na noite anterior ao exame, decidi roubar as flores. E enquanto minha tia estava na cozinha, eu me esgueirei silenciosamente para o quarto dela, onde ela poderia ter escondido as plantas. Eu fui na ponta dos pés até a mesa de cabeceira e abri. Ela rangeu suavemente. Inferno! Eu não queria que ninguém me ouvisse. Afastei os documentos que estavam ali e, aleluia, as plantas! Sem perder um minuto, comi tudo de uma vez e imediatamente me acalmei. Agora eu não me preocuparia mais com os exames. Mas então uma dor aguda atingiu meu estômago. Eu me dobrei, respirando com mais dificuldade a cada segundo. Deus, eu tinha que ir para a cozinha. Agarrando meu estômago, quase rastejei para fora do quarto. Ainda havia um pequeno caminho a percorrer. Mas de repente a dor se tornou insuportável. Eu gritei. Minha visão ficou turva. No segundo seguinte, eu apaguei. Eu recuperei os meus sentidos no hospital. Acessos pairavam sobre mim, aparelhos apitavam e minha boca estava seca. Virei minha cabeça e vi a tia Elisa. Ela estava pálida, mais que um fantasma. Minha tia me perguntou baixinho por que eu decidi me matar. Era por causa da minha mãe? Mas eu revirei meus olhos. O quê? Me matar? Eu só queria ser mais inteligente. Foi só graças à planta que tirei boas notas. Sem isso, eu seria mais burra de novo. Minha tia olhou pra mim por um tempo e então ela riu tristemente. O que há de errado com ela? Minha tia disse que a planta não ajudou em nada. Pelo contrário, era extremamente tóxica e desde que eu tomasse em pequenas doses, nada acontecia. Mas quando comi todas as flores de uma vez, meu corpo não aguentou. Comecei a suar frio. Deus, que coisa horrível! Eu me envenenei de propósito. Mas isso significava que as plantas não desempenharam papel nisso tudo, certo? Eu me tornei inteligente por conta própria? Minha tia sorriu.
Você se tornou inteligente por meio do esforço e da autoconfiança. Depois disso, ela me deu um abraço caloroso e pela primeira vez desde a morte da minha mãe me senti amada. Depois que tive alta do hospital, fui fazer meus exames e obtive as melhores notas em todas as disciplinas. Percebi que para atingir o objetivo vale a pena fazer um esforço e não esperar uma pílula mágica que resolva todos os seus problemas. Afinal, o conhecimento dá muito trabalho. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! O meu amigo Léo apareceu na entrada da casa seguido pela mulher do serviço de adoção. Ela disse que eu teria 3 pais agora. O quê? Então 2 gêmeos que pareciam estar na casa dos 20 anos vieram até nós. O Léo os apresentou. Esses eram Toby e Mike, seus melhores amigos, e eles também seriam meus tutores. Fui adotada por 3 pessoas. Isso era mesmo possível? No entanto, os caras imediatamente me convidaram para almoçar. Eu estava com muita fome, mas tinha apenas miojo na mesa. Eu me lembrei de como minha mãe cozinhava. Um nó subiu na minha garganta. Alguns meses atrás, meus pais morreram em um acidente de carro. Todo mundo dizia que eu precisava seguir em frente com a minha vida, mas como? As crianças do orfanato não me aceitaram. Eu era reservada e tímida. E quando pensei que nada de bom aconteceria em minha vida, meu velho amigo Léo me escreveu. Eu já estava navegando nas páginas do Instagram há um longo tempo e lá despejei meu coração nas postagens. Logo ele me seguiu e começamos a conversar. Apesar da diferença de 4 anos, ele sempre foi muito agradável. Ele era a única pessoa que me entendia e era tão ingênuo e gentil como uma criança. Quando Léo descobriu minha tragédia, ele me incentivou a seguir em frente com a minha vida e tentar ir para a faculdade de medicina que eu tanto desejava. E de fato, meus pais me deixaram dinheiro para a faculdade, mas infelizmente, de acordo com a lei, apenas os responsáveis que me adotassem poderiam pegar ele. Léo enigmaticamente respondeu que sabia como ajudar. Ele tinha sua própria casa, então ele poderia assumir a adoção. Deus, Léo, você está falando sério? E agora eu estava sentada na cozinha e não conseguia acreditar que o Léo e eu tínhamos feito isso. Mas 3 pais adotivos era demais, é claro. Mas vamos lá. Resolvi agradecer ao Léo e começar lavando a louça. Mas o Léo resolveu me ajudar. Caras não gostam de lavar pratos, não é? Ele estava cantarolando uma música e fiquei com vergonha de dizer que ele tinha uma voz muito agradável. O Léo sorriu. Ele queria gravar sua música há muito tempo, mas o violão dele estava quebrado e ele não tinha dinheiro suficiente para a guitarra que ele tanto sonhava, era muito caro. Baixando os olhos, ele disse que agora eles estavam zerados, mas ele acrescentou que nada me faltaria. Ah, Léo, para mim o principal é que você está por perto. Nesse dia caí no sono com a sensação de estar no lugar certo. Mas pela manhã, assim que abri os olhos, os gêmeos entraram com tudo no quarto, dizendo que hoje eu limparia a casa de acordo com o horário. Não foi assim que imaginei o primeiro dia em uma nova família, mas eu rapidamente me recompus, afinal os caras me acolheram. Eu estava limpando o pó quando encontrei um saco de balões debaixo da mesa. Eles parecem saber que era meu aniversário amanhã. Eu sorri, mas houve uma batida na porta. O entregador estava parado na porta com uma caixa enorme. TV nova? Uau! Podia cobrir metade da parede, tinha uma câmera. E o Léo disse que eles não tinham muito dinheiro. Os gêmeos se agitaram e disseram que não tinham dinheiro e que o Mike tinha ganhado essa TV na loteria. Uau, legal, que cara de sorte! Durante a limpeza, o dia passou e eu nem percebi. E antes de ir para a cama, já estava vendo o Léo e os caras me parabenizando pela manhã. Entretanto, isso não aconteceu. Confusa, desci para tomar café da manhã e ouvi os gêmeos discutindo em voz alta sobre uma festa. Uau! Então também haveria uma festa surpresa! Eu fingi não ouvir nada. Eu queria dar um passeio, mas os gêmeos de repente bloquearam meu caminho. O que aconteceu? O Toby me entregou dinheiro e uma lista de compras e o Mike disse que eu precisava comprar todos e rápido. Eu fiquei em choque. Eles me mandaram ir na mercearia no meu próprio aniversário. Fiquei tão surpresa que não pude discutir. Na loja, descobri que os produtos mais caros estavam na lista. Nem todos podiam comprá-los. Mas eu imediatamente me controlei e os caras estavam fazendo de tudo por mim. Antecipando a diversão, arrastei minhas sacolas para casa e abri a porta. Mas já vi um monte de estranhos andando pela casa. Parecia que os gêmeos iam anunciar que eu era aniversariante. Mas o Toby apenas esbravejou que todo mundo já estava com fome e eu poderia ir para o meu quarto e deixar eles se divertirem. Espere, essa celebração não era para mim. Lágrimas de ressentimento encheram meus olhos. O Léo tinha se esquecido de mim também? Eu não esperava isso dele. Deprimida, fui para o meu quarto e de repente ouvi meu nome. Eu escutei. O Mike estava se gabando para seu irmão Toby. Eu teria adotado alguém antes se eu soubesse quanto dinheiro isso traria. Nós pegaremos todo o dinheiro dela, então encontraremos uma nova vítima. Ele disse. O quê?
A porta da frente bateu. Foi o Léo. Ele logo veio até mim e timidamente me entregou uma caixa com um grande laço. Eu rapidamente abri e não pude acreditar nos meus olhos. Era um microscópio. Isso era o que eu precisava para entrar na faculdade. Incapaz de conter minhas emoções, corri para o Léo e ele gentilmente me abraçou e arrepios percorreram meu corpo. Léo perguntou ansiosamente por que eu estava tão triste no meu aniversário. Hesitei e timidamente respondi que parecia que os gêmeos estavam gastando o dinheiro que meus pais tinham me deixado. Mas o rosto do Léo mudou e ele acrescentou que os gêmeos eram seus melhores amigos, eles nunca fariam isso. Fiquei tão magoada, por que você não acredita em mim? Então o Mike e o Toby apareceram na escada, eles pareciam ter ouvido tudo. Só de olhar pra eles, um suor frio brotou na minha testa. Eu empurrei o Léo e corri para o meu quarto. Os caras roubaram de mim, eu tinha que denunciar para a polícia. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Droga, minhas mãos estão tremendo. Eles bateram na minha porta e logo houve um barulho alto. O Toby quebrou a trava que era frágil. Ele pegou meu telefone e gritou que se eu quisesse fazer uma queixa, me arrependeria. Os convidados começaram a se aglomerar no meu quarto. Aparentemente, ouviram alguma coisa. Adolescentes mimados. O Toby disse sarcasticamente. Ele saiu e eu ainda estava tremendo. Eu não podia sair, os gêmeos estavam só no videogame na sala de estar. Sim, isso mesmo, o console. A nova TV tinha uma câmera. Se eu pudesse gravar a conversa, seria uma prova para o Léo. Durante metade do dia seguinte, tentei acertar o momento em que os gêmeos não estariam assistindo TV. Então os ouvi entrar na cozinha para pegar algumas batatinhas. Eu não tinha muito tempo, então fui imediatamente até a TV e liguei a câmera com as mãos trêmulas. Acho que funcionou. Tudo que eu precisava fazer era voltar sorrateiramente para o meu quarto. O que você tá fazendo aqui? De repente eu ouvi acima de mim e fiquei espantada. O gêmeo Mike estava muito perto e ele continuou. Preferimos que você nos compre outra coisa com seu dinheiro em vez de ficar zanzando. Então ele não entendeu o que eu estava fazendo aqui. Olhei para a câmera, a luz estava acesa e a gravação ainda estava acontecendo. Os caras estavam felizes, discutindo sua nova vida às minhas custas. Eu me senti extasiada, logo Léo saberia a verdade. Eu sabia que ele iria me apoiar e me proteger, assim como meu pai fez. Lágrimas encheram meus olhos novamente. Assim que o Léo voltou, eu imediatamente o puxei para a TV. Com pressa, liguei a gravação. O Mike já estava na tela, eu congelo e de repente, tela preta! Eu fiquei pasma, Léo, parece que a câmera desligou, eu não estou mentindo pra você! Mas o Léo apenas disse com tristeza que estava muito desapontado. Como eu poderia dizer essas mentiras sobre seus melhores amigos? Baixando os olhos, ele acrescentou que tinha um conceito muito diferente a meu respeito. Tive uma sensação terrível de afundamento. A pessoa mais próxima de mim achava que eu era uma mentirosa. Na manhã seguinte, os gêmeos me fizeram lavar todos os sapatos e quando o Toby viu uma mancha no seu tênis, gritou que se não fosse pelo dinheiro, eles teriam me descartado com certeza. De repente, eu vi alguém se movendo no corredor. Eu estava desesperada, em lágrimas, fui até o banheiro para lavar os tênis deles. Por que eu preciso de tudo isso? Nem o Léo acredita em mim. De repente, o Léo entrou no banheiro. Acontece que ele havia voltado para pegar a carteira e tinha ouvido tudo. O Léo começou a se desculpar por não acreditar em mim logo de cara. Então ele acrescentou que agora ele nunca mais deixaria que me magoassem. Mas precisávamos de prova. Então os irmãos seriam privados de seus direitos de tutela. Léo, não vou decepcionar você dessa vez. Tudo que eu queria era reconquistar sua confiança. Surpreendentemente, sentia mais do que apenas gratidão por ele. O Léo ajudou a configurar a câmera da TV e esperamos pelos irmãos. Assim que eles entraram, eu soltei. Por que você me adotou? Se queria uma escrava. Toby apenas sorriu pra mim. Eu não poderia provar nada de qualquer maneira. Sim, claro, vamos ver. Nós veremos. Dessa vez, tudo foi gravado. De manhã, o Léo disse que nós 4 íamos ao parque de diversões em homenagem ao meu último aniversário e piscou pra mim. Os caras pularam na parte de trás do carro e o Mike imediatamente começou a fazer piadas estúpidas sobre mim. Mas o Léo gritou com ele para ele se desculpar imediatamente. Os meninos gritaram em desgosto. Naquele momento, estávamos nos aproximando da delegacia. O gêmeo Toby imediatamente correu para a maçaneta do carro, mas consegui impedir. A polícia já estava se aproximando de nós e enquanto os irmãos estavam sendo algemados, Léo entregou ao delegado um pendrive com o vídeo. Enquanto víamos os gêmeos irem, Léo se virou para mim, me olhou nos olhos e me deu um abraço carinhoso. Então ele acrescentou que finalmente poderíamos viver juntos. Senti minhas bochechas ficarem vermelhas e eu era a pessoa mais feliz do planeta naquela noite. Os gêmeos foram destituídos de seus direitos à minha custódia e eles foram obrigados a pagar todo o dinheiro gasto. Léo e eu ficamos muito felizes com isso e eu comecei uma nova vida. Mas infelizmente a alegria não durou muito. Poucos dias depois recebemos um telefonema da custódia dizendo que devido a um incidente legal, o Léo não poderia mais ser meu tutor. Amanhã eu seria adotada por um novo pai de outra cidade. Este era o fim. A noite toda não consegui pregar o olho, afinal estava perdendo uma pessoa querida de novo.
As lágrimas estavam me sufocando, mas de repente percebi que eu precisava agradecer ao Léo por tudo. Acordei cedo e imediatamente corri para a loja de música. Eu deveria encontrar o Léo pela última vez em 1 hora. E quando vi, não pude evitar chorar. Ele também parecia acabado. Com as mãos trêmulas, entreguei ao Léo a guitarra que ele tanto queria. O Léo ficou surpreso e tentou recusar o presente, mas tentei sorrir em meio às lágrimas e disse que ele era a pessoa mais querida da minha vida e gostaria que ele se lembrasse de mim. Léo estava calmo e sorriu silenciosamente. O quê? Léo, você não se importa? De repente alguém me tocou no ombro, quase pulei de surpresa. O jovem estava parado perto, ele disse que era meu novo guardião e fez um aceno com a cabeça para o Léo. O que isso significa? Léo gentilmente enxugou minhas lágrimas e disse que eu não deveria ter me preocupado tanto. Acontece que meu novo tutor era um conhecido dele, e o Léo, sabendo que poderia ser privado da tutela, fez um acordo com ele para que ninguém mais me adotasse. Acontece que ele seria meu tutor apenas nos papéis e eu iria morar com o Léo, mas não oficialmente. Eu comecei a chorar de felicidade. Léo me abraçou e sussurrou baixinho que primeiro eu tinha que fingir que meu tutor estava me levando embora, para que o serviço de adoção não suspeitasse de nada, e à noite ele iria me buscar. Eu respondi brincando: tudo bem, papai, tchau, eu te amo. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!